Os destaques desta edição. Wilson Lima recebe nesta quinta-feira o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e senadores do Amazonas para discutir Zona Franca de Manaus e reforma tributária. Produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus ultrapassou 190 mil unidades no primeiro bimestre. Ministério Público Federal quer direito de resposta para indígenas em perfis do governo brasileiro por declarações discriminatórias. Coronavírus. Casos no Brasil saltam de 34 a 52 em 24 horas. Há 907 suspeitas. Organização Mundial de Saúde decreta pandemia no novo coronavírus. Donald Trump suspende viagens da Europa para os Estados Unidos. Suspensão durará 30 dias e começa a valer a partir da meia-noite desta sexta-feira. Corpo de homem é encontrado sem roupa e com cabo de vassoura na garganta em prédio abandonado no bairro de São José. Outro com tiro na cabeça foi encontrado na rua do Águas Claras. Achado macabro. Corpo de mulher esquartejado é encontrado dentro de máquina de lavar em Altazes. Peixeiro é morto a golpes de terçado no bairro de Petrópolis. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Depois de um dia de muito calor, Manaus já amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima prevista é de 34 graus à sombra. Pode chover 10 milímetros e esta chance é de 86%, diz o Climatempo. A umidade relativa do ar está em 91%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 12 de março. Chegamos aos 71 dias do ano e faltam 295 para terminar 2020. Dia de São Gregório de Nissa. Também é o dia do bibliotecário e o dia mundial contra a censura cibernética. O Rio Negro ainda sobe e foram mais 2 centímetros de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 24 metros e 67 centímetros. Com boa visibilidade, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto, opera normalmente. Datas e fatos. Em 1945, Anne Frank, menina alemã de religião judaica, morre de tifo no campo de extermínio nazista em Bergen-Belsen. Em sua adolescência e seu trágico destino ficaram mundialmente conhecidos graças a um diário pessoal encontrado no final da Segunda Guerra Mundial. 2003, a Organização Mundial da Saúde divulga oficialmente o alerta global sobre a doença pandêmica da síndrome respiratória aguda grave. 2011, um reator da central nuclear de Fukushima derrete, explode e libera radioatividade na atmosfera um dia após o sismo do Japão. Em 2013, iniciava-se o conclave para a eleição do sucessor de Bento XVI em decorrência da renúncia do então sumo pontífice em 28 de fevereiro de 2013. Em 2018, queda do voo da US Bangla Airlines 211 em Katmandu, no Nepal, causando a morte de 49 pessoas. Agora 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. Uma nova manifestação foi feita pelos moradores do Igarapé do 40 na tarde de ontem na Silves, no bairro de Cachoeirinha. Indignados com a situação de risco pelo qual tem passado há meses, os manifestantes resolveram fechar a avenida. Eles cobravam da Superintendência Estadual de Habitação recebimento de recursos do aluguel social que estão atrasados. Com cartazes pedindo ajuda, os moradores também atearam fogo em pneus, garrafas, papelão e madeiras, com o intuito de chamar a atenção para o caso. Essa é a segunda manifestação no local em uma semana. A primeira foi realizada no dia 6 de março. Quem precisa passar pelas proximidades do condomínio Jardim Brasil precisou de muita paciência, já que o trânsito ficou congestionado. Agentes do Instituto de Mobilidade Urbana e MMU já foram acionados e auxiliam os condutores. E isso aconteceu ontem no final da tarde. Os policiais militares da primeira companhia interativa comunitária também foram chamados para negociar a liberação da via. Alberto Peregrini, mais uma vez, trânsito engarrafado, manifestações, as pessoas têm direito de ir e vir se manifestar. Agora, atrapalhar o trânsito como aconteceu ontem em Peregrini é muito lamentável. Profundamente lamentável, Paulo. Um sofrimento, né? Principalmente para quem estava de ônibus ontem na cidade, ali naquela área da Zona Sul, ali na
Silves, como você colocou muito bem, próximo ao Jardim Brasil. Infelizmente, Paulo, essa manifestação se transformou em atos de vandalismo, com fogo, pneus queimados, um verdadeiro absurdo, né? Aquela ação ali que se transformou realmente num ato de vandalismo. O negócio foi muito complicado, o Corpo de Bombeiros foi ao local, a polícia também. O congestionamento, Paulo, chegou ao Terminal 2, ou seja, né, o pessoal que estava nos ônibus, o pessoal chegando no trabalho, cansado, que não tinha nada a ver com a situação do pessoal que estava se manifestando, sofreu muito. O congestionamento foi dos maiores. Ficou parada a Zona Sul ontem devido a essa ação de vândalos lá naquela área da Avenida Costa e Silva, a famosa Silves, Paulo. Fogo representava perigo ali para outros carros que estavam ali parados ou que passavam pelo sentido contrário, né? Era muito fogo, muita fumaça realmente. Foi complicado, Paulo, e por pouco não acontecia algo pior em relação ao fogo. A 267 quilômetros daqui, Pellegrini, em Itacoatiara, o tenente-coronel Carliomar Brandão não está dando sopa para a bandidagem. São traficantes, assaltantes, drogas apreendidas, um trabalho realmente que está a ser feito lá em Itacoatiara, e o tenente-coronel Carliomar Brandão está dando um choque de ordem na cidade. Pois é, Paulo, nós já esperávamos por isso, né? Logo que ele foi nomeado, eu conversava com o Itamar Jardina esses dias aí sobre as ações da polícia lá no município de Itacoatiara, e daí tem mais coisas, né? A bandidagem Itacoatiara que se prepare, porque vai ter que se mudar para outro canto, porque quando chega o Carliomar o negócio não é fácil não. E ontem pessoas foram presas, drogas apreendidas, motos aí com restrição de roubo também apreendidas, um grande trabalho aí da equipe de policiamento de Itacoatiara ao comando do Carliomar. Pellegrini, daqui a pouco vamos falar sobre esse achado macabro lá em Altaz, essa mulher que foi esquartejada cirurgicamente, Pellegrini, colocada dentro de uma máquina de lavar. Vamos trazer detalhes daqui a pouco, mas aconteceu um crime no bairro de Petrópolis, um peixeiro foi morto a golpe de teçado. Foram 2 homens que o mataram, um deles foi preso, Pellegrini, mas antes de a polícia chegar, ele apanhou bastante. Gol dele, né, Paulo? Merecidamente, né? A população ficou revoltada. O senhor João Meirelles, de 57 anos, era um peixeiro conhecido ali naquela área do bairro de Petrópolis. Aquele peixeiro à moda antiga, Paulo, que empurrava o carrinho de mão com o peixe, ia de porta em porta oferecendo para os moradores ali da área. Uma pessoa muito conhecida e também muito querida por todo mundo, ajudava sempre que alguém precisava, era uma pessoa muito querida ali naquela área, e foi barbaramente, covardemente assassinado a golpes de teçado. Os assassinos, Paulo, já haviam sido contratados por eles há 2 semanas, entraram na casa do seu João, levaram tudo, reviraram tudo, roubaram dinheiro, objetos e o mataram a golpes de teçado. Como você colocou muito bem, Paulo, um deles foi preso, inclusive segurando um teçado ensanguentado nas mãos. Pois é, e foi espancado pela população. Felizmente ou infelizmente a polícia chegou, né, Pellegrini? Chegou, Paulo. Se não chega logo, ele teria passado dessa para pior. Pellegrini ainda vai voltar daqui a pouco, contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, sem antes perguntar como é que está o tempo aí, Pellegrini, onde você se encontra. Abafado, claro, e com sinais, Paulo, de que teremos mais um dia quente na cidade. Nós estamos nesse momento aqui, Paulo, nas proximidades da rotatória do bairro de São José, aqui na frente da Global. Conversávamos agora há pouco com os rodoviários, tudo tranquilo em relação aos rodoviários. Não vai chover, pelo menos agora pela manhã, Paulo. Nessa área aqui, a movimentação é muito intensa por parte dos ônibus, das vans, do pessoal do transporte especial, mas o trânsito vai se desenvolvendo de maneira tranquila até o momento. Até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. A área do Monte Oreb, na zona norte de Manaus, recebeu ontem a visita técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente para um levantamento dos impactos ambientais na região. A equipe do órgão realizou um sobrevoo com uso de drone para identificar a área total afetada e avaliar a quantidade de resíduos sólidos deixados no local após a desocupação. Segundo o último mapeamento geoespacial executado pela Secretaria em setembro de 2019, a área total do Monte Oreb ocupava cerca de 140 hectares, o equivalente a 200 campos de futebol.
Em apenas um dia, 3 novos focos de ocupação irregular foram combatidos com ações de demolição e notificação de ocupantes na zona norte de Manaus. A operação foi realizada pela Fiscalização Ambiental da Prefeitura de Manaus, em parceria com o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas, Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, Instituto Municipal de Planejamento Urbano e Superintendência Estadual de Habitação, após o recebimento de denúncias. Os focos foram identificados nos bairros Cidade Nova, União da Vitória e no conjunto João Paulo. Com esses pontos, sobe para 6 o número de focos de invasão descobertos em fase inicial e alvos de ações de combate este ano. Conselho reúne órgãos de controles interno e externo para discutir com a sociedade um pacto pela educação em Iranduba. J. tem os detalhes. O Conselho Municipal de Educação promove na próxima sexta-feira, no auditório da Escola Isaías Vasconcelos, uma rodada de conversas com o tema Pacto pela Educação em Iranduba no ano de 2020. O encontro será aberto ao público em geral e ocorrerá das 8 horas da manhã ao meio-dia, devendo contar com as presenças de representantes de órgãos de controles interno e externo, tais como conselhos do Fundeb, da Alimentação Escolar, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria da SEDUC, Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, Poder Judiciário e Ministério Público. O prefeito Francisco Gomes e o presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Charles Moreira, abrirão a rodada de conversas do Pacto pela Educação, que terá como mediadora a professora, mestra e doutoranda Rosa Fonseca. O presidente do Conselho de Educação, Charles Moreira, explica como será a participação das instituições convidadas. Cada instituição terá 20 minutos para se apresentar para a sociedade, para que possa mostrar para a sociedade qual o momento que elas podem procurá-los e as demandas que elas podem trazer. Então a sociedade precisa saber que existem outras instituições fora o Conselho de Educação que elas podem também recorrer. Por isso que nós resolvemos realizar este evento, que é um evento único. Nós não temos conhecimento que tenha acontecido dentro do estado do Amazonas. Pela ordem de inscrição, qualquer pessoa presente na plateia poderá fazer perguntas aos representantes das instituições convidadas. Para o Jornal da Manhã, J. Manaus tem tempo bom no momento, com temperatura elevada, 26 graus, e a máxima prevista é de 34 graus Celsius. E a meteorologia, através do Clima Tempo, está prevendo 10 milímetros de chuva, com probabilidade de 90%. Na tela do aplicativo humano, o José Klinger acompanhando o jornal no residencial Maria Zeneide. O Teatro Amazonas terá 2 espetáculos para o público neste domingo. Pela manhã, Balé Folclórico do Amazonas apresenta Dança do Sol com entrada gratuita. À noite será realizado o show de lançamento do CD Batelão da Amazônia de Ellen Fernandes, com ingressos à venda na bilheteria do teatro. Devido aos espetáculos, o patrimônio não abrirá para visitação turística neste dia. Peculiaridades do universo dos ribeirinhos compõem o espetáculo Mensagem de Francisco, que o Balé Folclórico do Amazonas exibe nesta quinta-feira às 7 da noite no Centro Cultural Palácio da Justiça. Realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a apresentação tem acesso gratuito e classificação livre. Os servidores aposentados e pensionistas do governo do Amazonas, incluindo os beneficiários da Fundação Amazon Prev, que nasceram em março, deverão se recadastrar nas agências e postos de atendimento do Bradesco. O prazo se encerra no próximo dia 25 e quem deixar de fazer o procedimento terá o salário ou benefício suspenso. O recadastramento é coordenado pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão. Manaus, 6:06. A forma como enxergamos e utilizamos a água tem relação com as mudanças climáticas que ocorrem no planeta? Para refletir e debater sobre estas e outras questões, especialistas, movimentos sociais e organizações da sociedade civil reúnem nesta sexta-feira às 18 horas durante o 3º ciclo de debates preparatório para o Fórum Social Pan-Amazônico com o tema Mudanças Climáticas e Gestão das Águas. O evento, que é gratuito e aberto ao público, vem com a temática voltada para o Dia Mundial da Água, 22 de março,
e será realizado na sede do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, na Leonardo Malché, bairro de Aparecida. O objetivo é aprofundar o conhecimento das causas e das consequências socioambientais do processo de aquecimento global e das mudanças climáticas. Os candidatos que conseguiram se inscrever ontem em um dos cursos de qualificação profissional ofertados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas tem hoje e amanhã para entregar a documentação necessária e efetivar sua matrícula. E eles deverão ir à unidade onde garantiram vaga às 8 horas, de 8 às 12 horas, das 13 às 17 horas, munidos destes documentos: cópias de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. No curso de informática avançada, o candidato inscrito precisará levar ainda certificado de conclusão de informática básica com no mínimo 40 horas aula. Para outros cursos, o candidato terá que apresentar cópia do certificado do curso indicado no pré-requisito mínimo. Na próxima segunda-feira, de 8 às 12 horas e de 13 às 17, será divulgada a lista de espera para os cursos onde houve desistência. Os candidatos que receberam e-mail confirmando que estavam nessa condição deverão comparecer à unidade para onde buscarão a vaga e verificar se o seu nome consta na relação em espera. As inscrições online ocorreram nesta quarta-feira, das 8 às 12 horas, pelo www.cursos.setam.am.gov.br. E chegou uma denúncia aqui através do aplicativo humano do Pegil Carneiro dizendo o seguinte: muitas reclamações sobre as inscrições do Setam que começaram ontem pela internet e com 80% das vagas já encerradas, ou seja, preenchidas. Ele diz que é um absurdo e ainda diz que denúncias dão conta que funcionários preenchem vagas a parentes e amigos. E isso precisa ser averiguado. É uma denúncia feita por um ouvinte aqui, o Pegil Carneiro, através das redes sociais e o aplicativo humano. O secretário nacional de Segurança Pública, General Guilherme Teófilo, confirmou presença no primeiro encontro sul-americano das agências de inteligência policial de fronteira e vai acontecer entre os dias 7 e 9 de abril aqui em Manaus. Realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, o evento ocorrerá no Centro de Convenções do Amazonas Vasques, com a presença de autoridades e especialistas em segurança pública de diversos países. A Justiça do Amazonas determinou a suspensão do pagamento da pensão especial do ex-governador Amazolino Mendes. Em decisão assinada pelo juiz César Luiz Bandeira, extingue a obrigação do Estado de pagar 35.462 mensais ao ex-governador. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado e, no período, o órgão pede a suspensão do benefício ao argumentar no pagamento inconstitucionalidade por ter sido autorizado após a revogação do artigo 278, que previa o benefício aos ex-governadores. O amazonino recebe pagamento pelos mandatos no Amazonas entre os anos 1987, 1990, 1995 e 2003. Em dezembro de 2018, o ex-governador chegou a receber R$515.277 da indenização após ele pedir revisão da pensão. A defesa de Amazonino informou que ainda não foi notificada da decisão. Assim que a sentença for publicada, os advogados do ex-governador vão interpor um respectivo recurso. No ano passado, uma medida semelhante suspendeu a pensão também do ex-governador José Melo. Dias depois, a suspensão foi derrubada. Na ocasião, Melo entrou com recurso. A decisão judicial que multou em R$20 mil uma escola em Manaus por não matricular um estudante portador do espectro autista teve repercussão no plenário da Assembleia Legislativa durante a sessão de ontem. O deputado Álvaro Campelo do PL se manifestou sobre o caso, dizendo que a decisão deve servir de exemplo contra as instituições preconceituosas. Todas as crianças recém-nascidas com síndrome de Down deverão ser submetidas ao exame de ecocardiograma pediátrico no Amazonas nas redes de saúde pública e privada. A nova regra consta do projeto de lei assinado pelo deputado estadual Ricardo Nicolau do PSD e aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa. A Comissão Especial para a Regularização Fundiária em Áreas do Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus, instituída na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Sinésio Campos do PT, volta a realizar reuniões com produtores do Puraquequara, ramal do Brasileirinho e no município de Rio Preto da Eva para avaliação e anúncio dos avanços no processo da regularização dos lotes. A primeira será no Puraquequara na manhã desta quinta-feira,
na sede da Associação dos Produtores e Agricultores Rurais Bons Amigos, no ramal do quilômetro 14 da Avenida Puraquequara. E no Rio Preto, na sexta-feira, na Câmara Municipal, a partir das 9 horas. O coordenador-geral do Projetos Agropecuários da Suprama, Sidney Nunes, adiantou que a Suprama vai anunciar mecanismos de lei que favorecem e facilitam o processo de regularização aos que exerçam a ocupação dos lotes anteriormente a 5 de maio de 2014 e que apresentem produção efetiva. O Índice Nacional da Construção Civil no Amazonas para o mês de fevereiro de 2020, divulgado ontem pelo IBGE, apresentou menos 0,07% de variação. Essa variação significou uma diminuição de 0,12 pontos percentuais. A variação negativa de 0,07% registrada em fevereiro de 2020 foi menor do que aquela em nível nacional, que somou 0,25%. Considerando a variação mensal da inflação em fevereiro de 0,25%, verifica-se que a variação do custo da construção do estado, menos 0,007%, foi inferior ao índice de inflação nacional para o mês. 6h13 em Manaus. A produção de motocicletas das fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus somou 194.734 unidades nos 2 primeiros meses de 2020, volume 5,1% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, 185.225 unidades. De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, a Abraciclo, em fevereiro saíram nas linhas de montagem 94.442 motocicletas, volume 6,8% inferior ao mesmo mês de 2019, que foi de 101.305 unidades, e 5,8% menor que janeiro de 2020, num total de 100.292 unidades. Esse ligeiro recuo se deve ao menor número de dias úteis em fevereiro de 2020, devido ao feriado prolongado de carnaval. Foram 18 dias úteis em fevereiro, 2 a menos que o mesmo mês de 2019 e 4 dias a menos na comparação com janeiro do presente ano. A Abraciclo mantém a projeção de crescimento para este ano de 6,1%, com a fabricação de 1.175.000 motocicletas. Manaus, 6h14. Josué Neto participa de sessão solene pelos 53 anos da Zona Franca de Manaus na Câmara dos Deputados em Brasília. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, participou ontem na Câmara dos Deputados em Brasília da sessão solene em homenagem aos 53 anos de criação da Zona Franca de Manaus. O parlamentar compôs a mesa de autoridades durante a reunião. Em seu discurso, Josué Neto defendeu investimentos e alternativas que proporcionem maior distribuição das riquezas entre os municípios do Amazonas. O presidente da Alean explicou que o modelo econômico trouxe grandes benefícios para Manaus, onde é responsável por 92% da moeda que circula na capital e no Amazonas, com a preservação de 97% da floresta. No entanto, disse ele, a Zona Franca não conseguiu distribuir em grande escala essas riquezas em todo o estado. Dos 61 municípios, 8 são carentes e isso não é bom para nós. O modelo não distribuiu a riqueza para o interior do Amazonas, afirmou Josué Neto ao defender mais investimentos e alternativas econômicas para o estado. O presidente da Assembleia Legislativa disse ainda que é preciso criar outras alternativas, desburocratizar as leis ambientais e com responsabilidade. Hoje, a SUFRAMA, com os governos de Roraima e Amazonas, já estão pensando diretamente na indústria do petróleo, gás e etanol, este último na produção a partir do milho. Isso é pauta do ministro da Economia, Paulo Guedes, do presidente Jair Bolsonaro, da SUFRAMA e de todos os homens que são a favor da riqueza e renda do povo do Amazonas e Brasil.
brasileiro, afirmou Josué Neto. Durante o discurso, o parlamentar também voltou a dizer que a mineração em terras indígenas é feita por traficantes e que a regulamentação da atividade vai permitir que empresas credenciadas façam a exploração de forma legal e sob a fiscalização dos órgãos ambientais estaduais e federais. Infelizmente, isso já acontece. Os traficantes retiram os minérios, levam para a Colômbia e depois para a Europa. Devemos olhar para esse modelo regional, já que a Amazônia é responsável pelo clima do planeta Terra, concluiu Josué Neto. A sessão solene de ontem em Brasília teve a propositura do deputado federal capitão Alberto Neto, participação do superintendente da Zona Franca de Manaus, coronel Alfredo Menezes, também do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, do deputado federal Átila Lins, do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, representando o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes, entre outras autoridades. 6:18 em Manaus. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra a União e a Fundação Nacional do Índio em razão dos constantes discursos desumanizantes e discriminatórios proferidos por autoridades do atual governo federal contra os modos de vida dos povos indígenas. O episódio mostra como o discurso parcial e contrário aos povos indígenas, associado a políticas enviesadas e a falta de preocupação com os ritos e procedimentos legais, favorecem um discurso de ódio e práticas violentas contra os grupos étnicos ou contra os seus territórios, diz o Ministério Público Federal na ação iniciada esta semana na Justiça Federal em Manaus. A ação pede que o governo brasileiro seja condenado a indenizar os Waimiri e a Truari por danos morais, a fazer um pedido de desculpas público dentro da terra indígena, a elaborar um plano de combate ao discurso de ódio contra os povos indígenas brasileiros, a financiar uma cartilha contando a história do povo Waimiri e Truari e a dar direito de resposta por meio da publicação de uma carta desse povo, tanto no site da Presidência da República quanto no perfil do Presidente da República no Twitter e na transmissão semanal que o presidente faz no Facebook. O governador Wilson Lima recebe hoje na sede do governo o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para discutir o modelo Zona Franca de Manaus e a reforma tributária. Integram a comitiva os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, além do relator da comissão mista da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Durante a reunião de trabalho, o governador apresentará o que o estado tem feito para a defesa da Zona Franca de Manaus, como a criação de comitê de assuntos tributários estratégicos, além da montagem de uma estrutura em Brasília para dar suporte aos parlamentares e profissionais que tenham interesse e possam contribuir para esse debate. Polícia. Aline Beatriz Correia Esmeraldo, de 22 anos, foi encontrada esquartejada dentro de uma máquina de lavar roupa no ramal Bacuri, lá no município de Altazes. Moradores do conjunto, ou do município, informaram que a mulher participou de um assalto e estava devendo traficantes na região. Policiais civis e militares encontraram o corpo de Aline por meio de denúncia anônima, informando que um corpo havia sido abandonado numa área por conta do forte odor. De acordo com o titular da 39ª Delegacia Interativa de Polícia, em Altazes, a Reica da Costa, a vítima provavelmente não foi morta no local onde o corpo foi encontrado. O corpo estava esquartejado, enrolado em uma rede azul dentro de uma máquina de lavar em uma área de mata. Segundo moradores, nos últimos dias, Aline participou de um assalto e estaria devendo traficantes da região. Mas os criminosos não teriam gostado da atitude e executaram a jovem. A Polícia Civil de Altazes está investigando o caso para identificar os envolvidos e a verdadeira motivação do assassinato de Aline Beatriz Correia Esmeraldo. 6:24 em Manaus. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que Fabrício Lima dos Santos, de 18 anos,
foi preso. Ele é acusado de tentar matar um homem de 58 anos, isso no dia 27 de dezembro, lá no distrito de Cacau Pireira, em Iranduba. De acordo com o delegado competente, delegado Orlando Amaral, lá no posto de policiamento integrado, o Fabrício foi também autuado em flagrante por suspeita de envolvimento em roubo de carro. Além de assassino, acusado também é ladrão, né? Ladrão de carro. Fato ocorrido aí nas proximidades lá da Avenida Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ele tentou também roubar um carro, tentou matar uma pessoa. Não é bicha, mas devido ao grande trabalho da polícia, ele já está atrás das grades. A ação foi comandada pelo delegado Orlando Amaral. 2 homens foram presos na madrugada, Paulo Guerra, por furtar aproximadamente 30 televisores de 58 polegadas. Olha, uma excelente tela, né? 58 polegadas. Essa mercadoria toda está avaliada, ouvinte do Jornal da Manhã, em aproximadamente R$70 mil. Essa mercadoria estava em uma casa lá no bairro Cidade Nova, e de acordo com o comandante da 15ª SICO, Major Jonas, grande trabalho faz o Major Jonas também, aí na zona norte da cidade. Era por volta de 3h30 quando a guarnição recebeu a denúncia por meio do linha direta, informando que havia uma dupla em posse de televisores roubados. A guarnição foi até o local e conseguiu aí recuperar todo esse material. A suspeita é que o material tenha sido furtado de uma fábrica no distrito industrial. Muita televisão de 58 polegadas numa casa lá no Nova Cidade. A polícia chegou junto e conseguiu desvendar o caso. Pronto, socorro 28 de agosto, com movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada a Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de faca. Uma pessoa estocada deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, bem como uma pessoa ferida por arma de fogo no pronto-socorro João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade. Plantão considerado até relativamente tranquilo. Entretanto, uma pessoa deu entrada entre a vida e a morte com uma pancada na cabeça, uma pancada, uma paulada. As informações dão conta de que essa pessoa chegou bastante ferida no pronto-socorro e infelizmente já havia pouco o que fazer, mas ainda assim ele continua internado em estado gravíssimo no pronto-socorro João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada, vítima de murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem roubou um colchão. Paulo Guerra e ouvintes, o colchão estava pegando um solzinho ontem, né? Tava ali meio sofrido, né? Cheio de ácaro. Aí deixaram o colchão pegando um solzinho lá no quintal. O quintal não era murado e nem tinha cerca. Daí apareceu um espertalhão e roubou o colchão. Lá na frente, pegaram esse homem, deram uma pisa, tomaram o colchão de volta e deixaram ele lá. Lá alguém apareceu e levou ele para o pronto-socorro, onde foi rapidamente atendido. Ele, chegou por lá, todo quebrado e tal, e o colchão foi recuperado. Pensa no colchão sofrido, meu amigo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Estava lá fundo no meio, a modo. Pensa no sofredor, um colchãozão foi levado de volta para a casa do dono. E mais de pronto-socorro, Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Terçadada, uma lambada de terçado nas costas. O homem deu entrada cheio de hematomas pelo corpo, além das pancadas de murro, de chute, de soco, de pontapé. Deram uma lambada de terçado. Rapaz, doeu até em quem estava olhando. Uma lambada. Pensa, não cortou não, mas ficou a marca, o desenho do terçado. 128 na costa do peão. Meu irmão, ele deu entrada, ele não queria que cuidasse do dente que estava mole, da lambada que ele pegou, o nariz que estava meio troncho, o olho que estava fechado. Ele queria mesmo que passasse algo na costa. Ai, minha costa, ai, minha costa, minha costa. Ele gritava depois de levar uma pisa lá na área
do bairro de Petrópolis. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, é hora das notícias vindas do Instituto Médico Legal. Um acidente, chega aqui a informação, um acidente grave de trânsito em frente ao posto Athens, ali na área da zona leste da cidade. Falta só ele ver a rua, né, menino? O acidente, mas não mandar a rua, aí fica difícil. Mas já eu vou descobrir. A mensagem foi mandada pelo universitário Nono, que não sabe dizer nem onde bateu o carro. Muito bem, morte, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma morte com requintes de tortura. O homem foi torturado e teve um cabo de vassoura enfiado na garganta. Era programa do garotinho Valdir Correia ontem, por volta de 9h30 da manhã. O garotinho estava comandando a audiência, estava mandando ver. O garotinho comandava a audiência no horário da difusora, até que chegou a informação, a patrulha trouxe informação dizendo de que um homem havia sido encontrado dentro de um prédio abandonado lá no bairro de São José 2, o homem com sinais de tortura pelo corpo, deve ter apanhado muito, estava todo cheio de hematomas e, como se não bastasse, com um cabo de vassoura enfiado na garganta. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que até o presente momento o corpo continua no Instituto Médico Legal sem identificação. O corpo, né, o homem tinha aproximadamente entre 30 e 35 anos, moreno, aproximadamente 1,70 m, e foi assassinado, foi torturado no bairro de São José. Execução no bairro Águas Claras. Um crime, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, chamou a atenção de moradores e de todos que moram e que passavam naquela área. Aproximadamente 4 tiros espalhados pelo corpo deixaram esse homem completamente desfigurado, já que os tiros aconteceram, os tiros foram disparados na cabeça. O homem tinha aproximadamente 25 anos de idade. O crime aconteceu na Rua H, no bairro Águas Claras, e ele está na mesma situação. Ele ainda não foi identificado e continua em uma das gavetas geladas do Instituto Médico Legal. Profundamente lamentável. Um peixeiro foi assassinado no bairro de Petrópolis. População revoltada. E tudo aconteceu assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era a boca da noite de ontem, aproximadamente 18 horas, quando o peixeiro João Meireles, de 57 anos de idade, estava colocando seu equipamento de trabalho para dentro de casa. Um carrinho de mão no qual ele vendia, né? Saía empurrando pelas ruas lá do bairro de Petrópolis, vendendo seu peixe para tirar o sustento. Um homem querido por todos os moradores do bairro, um homem que era bastante conhecido, já que vendia seu peixe de porta em porta. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes, ele estava colocando material para dentro de casa na companhia de 2 homens. Esses 2 homens haviam sido contratados pelo seu João para ajudá-lo. E ao colocarem o carro para dentro, houve uma discussão, Paulo Guerra, e lá mataram o seu João a golpes de teçado. Foi um crime bárbaro, um crime cruel, um crime covarde. Um dos bandidos já foi preso pela polícia. E se a polícia não chega rápido, a população teria dado fim nesse desgraçado. Poderia ter partido dessa para pior. A polícia chegou, a polícia demora. Esse daí teria partido dessa para pior. Já estaria, com certeza, fisgado pelo garfo do capeta. Bandido desgraçado que matou um trabalhador de 57 anos de idade para roubar uns míseros trocados. Esse desgraçado já está preso e tomara que apodreça
na cadeia. Infelizmente não me foi passado o nome dele até agora, mas quando eu descobrir o nome desse desgraçado, desse assassino, nós vamos divulgar aqui no Jornal da Manhã. Infelizmente, o corpo está sendo velado nesse momento, o corpo do seu João Meirelles, 57 anos, que morreu na mão de bandidos num latrocínio que aconteceu dentro da casa dele. Ele, ajudando esses desgraçados, deu emprego para eles e ainda assim esses bandidos o assaltaram e o mataram. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E estas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade a noite passada. Você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo o Jornal da Manhã, todo cuidado é pouco. Estamos vivendo a quaresma e todos nós deveremos refletir, assim como eu, nessa época do ano. É contigo, Paulo Guerra. 6h36 em Manaus. Os moradores do bairro de São Raimundo dizem e pedem apoio da polícia. 3 semanas seguidas, ladrões de moto fazem arrastão nas paradas de ônibus em frente ao colégio Pedro Silvestre. E um ônibus articulado, uma conhecida pata-choca, está em pane mecânica na saída do T1. Loteria. Aqui no concurso 5.217 acumulou dezenas sorteadas 01, 10, 12, 55 e 56. A quadra saiu para 135 apostadores, cada um vai receber R$4.263,75. O terno premiou 8.544 apostas, com um prêmio individual de R$101,30. A Loto Fácil saiu para 6 apostadores, cada um vai receber R$330.481,66. Eles são de Domingos Martins, no Espírito Santo, Teófilo Otoni, Minas Gerais, Araras, São Paulo, Campinas, São Paulo, São Caetano do Sul e São Paulo também, e capital. Com 14 acertos, 850 apostadores vão receber cada um R$1.025,41. Dezenas sorteadas no concurso 1939. 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23, 24. 6h40. Esportes. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Flamengo 3, Barcelona do Equador 0. Colo-Colo 1, Atlético do Paraná 0. Peñarol 1, Jorge Wilstermann 0. River Plate 8, Deportivo Binacional 0. Independiente del Valle 3, Junior 0. São Paulo 3, LDU de Quito 0. Olímpia 2, Defensa e Justiça 1. Na Copa do Brasil, Figueirense 1, Fluminense 0. Juventude 1, América do Rio Grande do Norte 1. Ferroviário e América de Minas Gerais ficaram um empate 0-0. Cruzeiro 0, CRB 2. Atlético de Goianiense 2, São José 0. E no Campeonato Amazonense, Penarol 1, São Raimundo 0. Liga dos Campeões da Europa. Liverpool 2, Atlético de Madrid 3. Paris Saint-Germain 2, Borussia Dortmund 0. E os jogos de hoje? Às 19h, Copa Libertadores da América, Nacional do Uruguai e Estudiantes de Mérida. Às 21h tem Grêmio Internacional. Tem Racing e Aliança de Lima. 19h15, Copa do Brasil. Ponte Preta e Afogados. Ceará e Vitória. 21h30, Vasco e Goiás. Brasil de Pelotas e Brusque. 21h30 no Campeonato Amazonense. Fast e Manaus. E atenção, as 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022 foram adiadas. O motivo é o avanço da pandemia do novo coronavírus. Ainda não há nova data prevista para a realização dos jogos. Assim, os Jogos do Brasil não serão realizados, marcados para este final de mês.
Últimas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3 voltou a fechar em forte queda ontem em um pregão marcado pelo segundo circuit breaker da semana, ou seja, uma interrupção de negociações. O pregão ficou suspenso por 30 minutos e foi retomado com recuos que chegaram a 12%. O Ibovespa fechou em queda de 7,64 e o dólar fechou em alta de 1,65%, cotado a 4,72. O coronavírus segue contaminando os mercados pelo mundo. As bolsas de valores da Ásia seguem em forte queda nesta quinta-feira. Em Tóquio, no Japão, o Nikkei sofreu queda de 4,41%. TRF determina que o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, seja solto. Com mais de 120 anos de condenações pela Lava Jato, Duque está preso desde 2015. Ele respondeu a 7 ações por esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, declarou nesta quarta-feira que o impacto orçamentário da ampliação do benefício de prestação continuada, BPC, estimado pelo governo em 20 bilhões de reais anuais, deve dificultar a aprovação de mais recursos federais para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O Congresso derrubou nesta quarta-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que amplia o BPC. Com isso, a renda máxima para idosos e pessoas com deficiência terem direito ao benefício passou de 261,25 para 522,50 reais, considerando o salário mínimo anual de 1.046% do salário atual. Segundo o governo, a medida vai dobrar o número de beneficiários que recebem um salário mínimo por mês. Temos informações das ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. 2 acidentes de trânsito, né, aqui na área da zona leste da cidade, presenciado aqui, Paulo Guerra, pela nossa unidade externa, Avenida Itaúba, logo após o bar do Flamengo, tem motoqueiro no chão, gravemente ferido, desmaiado nesse momento, Paulo. Se faz necessário uma ambulância do SAMU aqui no local. Repito, Avenida Itaúba, proximidades do bar do Flamengo. Mais à frente, Avenida Darlo, bairro Santo Inês, proximidades do posto Atem. Acidente de trânsito também com características de grave, Paulo. 2 pessoas feridas que estavam na moto, uma delas está desacordada, que faz necessário também ambulância do SAMU no local. Agora aí tá aí, Paulo. Então, portanto, aí só na Zona Leste, 2 pessoas gravemente feridas em acidente envolvendo motocicleta. 6h48 em Manaus. A BET informou ontem do cancelamento do café da manhã da Radiodifusão Brasileira, que aconteceria no dia 21 de abril durante o NEP Show 2020 em Las Vegas. O cancelamento ocorre após a decisão do National Association Broadcasters de suspender a feira, inicialmente marcada para os 18 a 22 de abril, com precaução contra a propagação do coronavírus. O Brasil tem 52 casos confirmados do Covid-19 e 907 casos suspeitos. O balanço aponta que São Paulo é o estado com mais casos e soma ao todo 30 pacientes. Na sequência aparecem Rio de Janeiro 13, Bahia 2, Rio Grande do Sul 2, Distrito Federal 2, Alagoas 1, Minas Gerais 1 e Espírito Santo também 1. A Organização Mundial da Saúde declarou que vivemos uma pandemia do novo coronavírus chamado de SARS-CoV-2. Nas últimas 2 semanas, o número de casos do Covid-19, doença provocada pelo vírus, fora da China, aumentou 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. Temos mais de 118 mil infecções em 114 nações, sendo que 4.291 pessoas morreram, justificou Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. A definição da pandemia não depende de um número específico de casos. Considera-se que uma doença infecciosa atingiu esse patamar quando afeta um grande número de pessoas espalhadas pelo mundo. A OMS evita usar o termo com frequência para não causar pânico ou uma sensação de que nada pode ser feito para controlar a enfermidade. A Coreia do Sul anunciou nesta quinta-feira 114 novos casos de coronavírus e as autoridades estão preocupadas com o foco que ameaça Seul. Nos últimos dias, foram registrados quase 100 casos de contágio envolvendo um call center da capital coreana. E o governo da China acaba de declarar que o pico do surto do novo coronavírus acabou no país. Os novos casos de Covid-19 continuam em declínio, afirmou o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, Mi Feng, em entrevista coletiva em Pequim. Nesta quinta-feira foram registrados apenas 15 novos casos no país. Na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan,
considerado o epicentro da epidemia, registrou apenas 8 novas infecções. É a primeira vez que a província registra uma contagem diária de menos de 10 novos casos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em pronunciamento na noite de ontem, disse que os Estados Unidos vão suspender todas as viagens da Europa para os Estados Unidos durante 30 dias, como forma de proteger os americanos do coronavírus, que Trump classificou como uma pandemia global. A suspensão passará a valer a partir desta sexta-feira, à meia-noite, mas não terá validade para o Reino Unido, que continuará tendo voos para os Estados Unidos. As restrições também não têm validade para quem tem residência permanente em território norte-americano. O presidente dos Estados Unidos considerou que essa medida vai reduzir a ameaça que o coronavírus representa aos norte-americanos de forma significativa. Trump comparou a decisão de suspender os voos da Europa à restrição que os Estados Unidos fez de voos vindos da China e do Irã quando a crise do coronavírus começou. Ele criticou a forma como a Europa agiu e disse que o continente deveria ter tomado medidas similares e, com isso, evitado o crescimento do coronavírus no mundo. Temos mais informações com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, aí um novo acidente de trânsito, e esse também grave. Já tem ambulância do SAMU no local, e mais uma vez envolvendo a motocicleta. Dessa vez, Paulo Guerra, Avenida Altaz Mirim, a famosa grande circular, em frente ao Salmo 91. Então, portanto, Paulo, nesse momento, motoqueiros no chão, na Avenida W, no bairro Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, Avenida Itaúba, e agora na Avenida Altaz Mirim, a famosa grande circular, também motoqueiro no chão. Os 3 acidentes considerados graves, necessitando de ambulância. Paulo Guerra. 3 acidentes já aconteceram na última hora em Manaus. Daqui a pouco mais detalhes. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. O ministro pede 5 bilhões de reais ao Congresso para enfrentar o Covid-19, que já infectou 69 no Brasil. OMS decreta pandemia. Folha de São Paulo. Trump suspende a entrada de viajantes da Europa por 30 dias para conter pandemia. O Estado de São Paulo. O ministro quer 5 bilhões de reais para ações contra o vírus. Viveremos 20 semanas duras, já são 69 casos no país. Planalto Central, Correio Brasiliense. Primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo serão adiados. NBA suspende temporada. Valor econômico. O governo analisa antecipar férias escolares no Brasil. Estado de Minas. Secretário de governo pede demissão do cargo em Minas Gerais. Jornal do Comércio no Recife. Não sou médico. Pelo que eu vi, outras gripes mataram mais, diz Bolsonaro. Fortaleza, Diário do Nordeste. Distrito Federal suspende aulas por 5 dias. O SP tem primeiro caso do vírus. Porto Alegre, 0 hora. Preso no Paraguai, Assis planejou a abertura do bingo R10 em Porto Alegre. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Prejuízo com Covid chega a 300 milhões de reais. A crítica. Pandemia global. Diário do Amazonas. Diretor do Detran tem empresa de despacho. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini, sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Difusora FM.